Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Vestibular no Ar, UVA 2023.1, com as disciplinas de Geografia e História. Roda a vinheta, Ramiro. Boa noite, meu querido, minha querida aluno e aluna Farias Brito. É com muita honra e muita alegria que nós damos início ao nosso quarto programa do Vestibular no Ar, UVA 2023.1, com as disciplinas de História e Geografia, com os dois grandes mestres da equipe de professores do Colégio Farias Brito. O meu amigo Fernando Collet e o meu amigo, grande mestre das histórias, meu amigo Kleber Teixeira. Tá bom? Fernando, por favor, dê aí o seu boa noite inicial aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Boa noite, Mascarenhas. Boa noite, meus caros alunos e alunas. Mais uma vez, Vestibular UVA 2023.1. Perfeito. Meu amigo Kleber Teixeira, dê aí o seu boa noite inicial aos nossos alunos. Boa noite, Daniel Mascarenhas. Boa noite a todos os amigos nossos do Farias Brito. E esperanças renovadas de que, mais uma vez, o nosso aluno ele consiga fazer uma grande prova nesse próximo domingo do vestibular aqui da nossa UVA em Sobral. Amém, amém. É isso o que nós também pedimos a Deus, tá? Agora o Ramiro quer que vocês assistam um vídeo institucional. Roda aí, Ramiro. O FBUni traz um presente para você. Um novo campus na Rua Senador Pompeu, vizinho ao FB Jovem Central. O Centro Universitário Farias Brito, além do campus Aldeota na Dom Luiz, tem agora também um novo campus, central na Senador Pompeu, vizinho ao FB Jovem Central. Centro Universitário Farias Brito, sempre perto de você, Dom Luiz e Senador Pompeu. É isso aí, FBUni sempre perto de você. Tá? Agora eu quero convidar o grande mestre da geografia, Fernando Collet, para que o senhor possa defender a sua questão de número 1. Fique à vontade, mestre. Pois não, Daniel. Vamos começar logo com o nosso país, falando da parte física, né? O cobra tanto. Então, a questão número 1, ela vem sobre a nossa evolução, sobre a nossa base, estrutura geológica, relevo. Então, vamos analisar esse aspecto da uva. A primeira, os escudos cristalinos fazem parte da nossa base estrutural do país, né? Representa 64% do nosso território. Bem, o Brasil, em termos de estrutura, só possui escudos e bacias, não dispõe aí de dobramentos modernos. Escudo é aquela base do nosso relevo, bem antiga, que corresponde a 36%. Olha aí. Nossa base geológica é antiga e é do início da Terra. É uma zona de estabilidade relativa tectônica. Ao passo que as bacias correspondem a 64%. O que nós não temos, novamente, modernos. Portanto, o item 1 falou que 64% seria escudo. Falso, lógico, né? Escudo é muito rico em base geológica, em ferro, manganês, bauxita, ouro, cobre, né? E no pré-cambriano nós temos o arqueozoico e proterozoico. No arqueozoico, geralmente as rochas cristalinas, magmáticas e metamórficas, né? E o proterozoico, como a U já cobrou várias vezes, o Enem também já cobrou, né? Seria a parte do ferro, do manganês, que o país tem, em torno de 4%, né? de proterozoico, e 32% do arqueozoico. Portanto, o item 1, descartamos. O item 2, o ponto culminante do nosso país fala que fica na Serra da Mantiqueira. Bom, se voltar no tempo, antigamente era, né? O Pico da Bandeira,
Mas desde a década de 50, 53, que foi descoberto um novo pico, pelo povo da Venezuela, né? Nós achamos um pico de maior altitude. E segundo o IBGE, né, 2.995 metros, os últimos dados, né, é o ponto culminante, o pico da neblina, na Serra do Imerri, no estado do Amazonas, fronteira ali com a Venezuela. Então, o Brasil, dá para notar que não é um país de grandes altitudes, não chega a 3.000 metros. Se pegar um livro um pouco mais antigo, vai dizer que é 3.014. Foi feita uma correção, com as novas tecnologias de mapeamento, portanto, não chega a 3.000, não. Então, descartamos o item 2. No item 3, olha aí, o Planalto das Guianas ocupa a porção oriental do país. Bom, a UVA gosta muito de usar o autor chamado Haroldo de Azevedo. Nós temos o Aziza e o Jurandir Mota, né? 3 autores. Portanto, segundo o Haroldo, o Brasil tem 2 grandes planaltos, o das Guianas ao norte e o Planalto brasileiro, dividido em Atlântico, Central e Meridional. Então, o Planalto das Guianas fica na porção norte do país. Aí falou-se na porção oriental. Oriental é o Planalto Atlântico. No sul é o Meridional. E na parte central, como o próprio nome já diz, Planalto Central. Nesse caso, descartamos também o item 3, né? E o item 4, sobre planície. Planície do Pantanal é banhado pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Segundo o Haroldo, nós temos Planalto e planície, né? Então, planície amazônica, Pantanal e a planície litorânea, ou costeira. E o Pantanal, tem a fama de ser a maior planície alagada do mundo, ela é drenada pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Olha aí, o São Lourenço, o Taquari, o Canda, o Apa. E também o aluno deve lembrar que o Pantanal é uma bacia sedimentar. E a UFRGS comprou uma certa feita, né, que é a bacia sedimentar mais recente do país. A UFRGS fez essa perguntinha, né? A mais recente, do terciário, né, do período quaternário, muito recente. E o item 5, o Planalto da Borborema, abrange terras da Paraíba e Pernambuco. Também foi uma outra questão da UVA. Ela perguntou os estados da Borborema. E a Borborema está encravada naquela região do Agreste. Agreste paraibano, Agreste pernambucano. Onde lá na Paraíba, em cima da Borborema, nós temos a Campina Grande. Né? E na região pernambucana, Caruaru, né? A região serrana, clima mais ameno. E ela funciona como uma espécie de um barro-vento. Ela barra as massas de ar oriundas do Atlântico, em especial a massa tropical atlântica. É o responsável pela seca, baixo índice de chuva no sertão, semiárido. Portanto, o item 5, verdadeiro. Confirmando que nós marcamos, item 4, item 5, letra D, Mascarenhas. Perfeitamente, mestre. Que beleza, que resolução, que comentário. Excelente, parabéns. Tá? Excelente defesa de questão. Muito interessante nós percebermos a capacidade, o domínio, tá, que os nossos professores do Farias Brito têm. E tudo isso é com um único foco: fazer com que você consiga realizar o teu tão desejo, o teu sonho, que é uma vaga na universidade. Agora, eu convido ao nosso querido amigo, professor Kleber Teixeira, para que o senhor possa fazer a defesa da sua questão de número 5. Ok, Mascarenhas, nossos amigos do FB. Questão número 5, nós vamos abordar um tema bem interessante da história do Ceará. Algo que é muito comum, é muito rotineiro nós vemos na prova da UVA, na prova da UES, mas aqui focado na prova do dia 27 aqui em Sobral. É bom lembrar que a questão, ela trabalha o Ceará do final dos coronéis, da era dos coronéis. Giro Távora, Adalto Bezerra, César Calles, que eram exatamente os políticos que comandavam aqui o estado do Ceará durante a época dos governos militares. E aí nós estamos no ano de 1982. Naquele ano, o presidente da República
era o último dos 5 generais que comandaram o Brasil. No caso, o general João Batista Figueiredo. E aí, aqui no Ceará, houve uma querela. Houve, portanto, uma indecisão da parte de quem seria o sucessor do então governador Virgílio Távora. Virgílio Távora, que já tinha governado o Ceará lá nos anos 60 e que tinha voltado a governar o estado do Ceará no final dos anos 70. Daí, então, houve um impasse de quem seria esse candidato. Havia o interesse do Virgílio Távora de colocar alguém mais próximo dele, algum político mais próximo dele. Havia o interesse do ex-governador Adalto Bezerra de também ser candidato. Havia o interesse também do ex-governador e senador César Carlos de ser também candidato. E aí, em meio a essa disputa, a querela, como eu falei agora há pouco, ela foi levada para ser resolvida em Brasília, pelo governo Figueiredo, pelo general Figueiredo. E aí ficou acertado que o candidato seria um nome de consenso, um nome neutro, fosse aceito pelos 3 coronéis. E aí foi tirado o nome do Gonzaga Mota. Então, Gonzaga Mota, naquele ano de 1982, acabou sendo esse candidato escolhido, e que 2 anos depois do Gonzaga Mota, que acabou até recebendo o nome, o apelido que chama aqui do Ceará, né, de Totó Rebelde, que ele acabaria rompendo com os coronéis, apoiando o grupo empresarial que tinha à frente o Tasso Gereissati, que vai ser eleito governador lá na frente, em 86. Mas, 82, esse nome de consenso, em meio à indecisão dos 3 coronéis, foi a figura do Gonzaga Mota, letra D, ditado, meu caro Daniel Mascarenhas. Obrigado, mestre. Excelente. Muito bem comentado a questão. Agora, eu quero convidar você para assistir aqui o nosso segundo vídeo institucional. Roda, Ramiro. Uma boa escola é parte da nossa história. Ninguém esquece. Nela, todos somos filhos, famílias, alunos, profissionais. Uma boa escola oferece o melhor da tradição e da inovação, voltadas à educação. Há 87 anos, o Farias Brito cuida do futuro, juntamente com as famílias que cuidam de seus filhos, que vão cuidar do mundo. Farias Brito, 87 anos de lições para todas as vidas. Uma boa escola é parte da nossa história. Ninguém esquece. Educação, organização educacional Farias Brito, 87 anos, tá? De histórias, de grandes conquistas. Vamos agora convidar o mestre Fernando Collet para que o senhor possa abrilhantar o comentário da questão de número 2. Vamos lá, Mascarenha, mais uma vez, né? Sobre os biomas do Brasil, formações vegetais, domínios também, né? Para associar esse conteúdo. Item 1. Bioma é um ecossistema construído por comunidades que atingiram a estabilidade e têm um aspecto homogêneo e um clima semelhante em toda a sua extensão territorial. Bom, o Brasil possui paisagens vegetais, possui biomas e possui domínios. Quem são os biomas do Brasil? Né? Então, nós temos um bioma chamado da Amazônia, temos o bioma da Caatinga, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Cerrado, do Pampa e o bioma do Pantanal. Se falar domínio morfoclimático, tem certos nomes que vão ser trocados. Por exemplo, o Pampa, né? É uma formação vegetal de grama, capim, né? Formação de campos, e nós temos um domínio chamado pradaria, como o sul do país, o extremo sul, na fronteira com o Uruguai. Se falar bioma da Mata Atlântica, a uva pode também trocar por domínio. Então, vai usar o termo mar de morros. Tá? É uma coisa que não confunde. Mas, nesse caso, o item 1, verdadeiro no sentido geográfico. O item 2, cerrado, é um bioma típico do deserto. Em especial, predominante no sertão nordestino, que fala na questão do nordeste brasileiro. Tá? O texto. Uma paisagem esparsa, árvores e troncos retorcidos e xeramórficos.
Bom, Cerrado é um bioma, é um domínio, uma formação vegetal do Brasil Central, em especial no Centro-Oeste, embora abranja a área até do Nordeste, né? Pegando ali Maranhão, Piauí, Bahia, enclave do Ceará. Não. Mas o que domina o sertão, o que domina o Nordeste, é o bioma, é o domínio da Caatinga, que tem uma paisagem espinhenta, também é torcida igual ao do Cerrado, né? Só o que marca são as plantas xerófilas, ou xerófilas, né? Que são adaptadas a um ambiente mais seco, mais árido, como no caso aqui as cactáceas, Maracabuxa, Bexiga, Facheiro, Palma, tipo do sertãozinho aqui de Sobral, né? Portanto, Cerrado se associa ao Centro-Oeste, e sempre associa o Cerrado na economia, do agronegócio, né? Expansão ao sul da Amazônia e para a região do Cerrado Nordestino, que seria, nesse caso, a região de Matopiba, Maranhão, Piauí, Bahia, tirando por fora o Tocantins, no norte do país, né? Então, item 2, falso também. E o item 3, manguezal, apresenta solo coberto por água salobra durante o ano todo, rico em epífitas, pneumatóforos e alta disponibilidade de nutrientes minerais. Bom, manguezal é uma paisagem litorânea, paisagem de mangue, de dunas, né? Paisagem ali do encontro de rio com mar. Então, é uma paisagem fluvial-marinha. E manguezal, o ambiente é salino, ambiente alomórfico. Agora, ele sofre influência da maré. Ora está em alta, ora está em baixa. E a parte do manguezal, ele é um ecossistema de reprodução da vida marinha, rico em matéria orgânica que é lançado pelos rios, né? E não rico em minerais. O solo é ruim, solo salino, alomórfico. Portanto, a paisagem ela é pneumatófora, raiz aérea, realmente. Mas em termos de nutrientes, né, minerais, vai mais para a parte orgânica, né? Dejetos, que alimenta os peixes, camarão, caranguejo. Esse é o ambiente do mangue. Portanto, vamos marcar como falso o item 3. E o item 4, Pantanal Mato Grossense, é uma região alagável, que nós vimos na questão anterior, do Rio Paraguai, né, seus afluentes, de alta biodiversidade, é um bioma rico, tá? De solo fértil, com árvores de gramíneas nas regiões mais elevadas, típicas zonas subtropicais. Bom, o Pantanal ele abrange a área, tá, do Brasil central, em especial ao sul do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. Já pega uma região de clima sub, mas também o clima tropical. Olha, tropical também semi-úmido. Então, nesse caso, você pode aceitar na transição, certo? Então, é tipicamente tropical e sub. E essa regiãozinha mais ao sul. E o item 5, Amados Cocais, localiza-se na parte do Maranhão e do Piauí, onde predomina o babaçu, diz que é uma palmeira. Bom, quando fala cocais, atende sempre para a uva, questão das sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Rio Norte. E quando fala Rio Norte, é Maranhão e Piauí. E a paisagem dominante é a Matos Cocais ou Babaçuais, onde o Maranhão, onde canta o sabiá, a palmeira titular era o babaçu, né? Gonçalves Dias. E no Piauí seria a carnaubeira. Lembrando que o Ceará também tem carnaúba, mas o Ceará é sertão. E a uva uma vez indagou sobre a carnaúba, chamando-a de árvore da vida ou árvore da providência, né? Quem chamou foi o Alexander von Humboldt, navegador alemão. Então, dela não se perde nada. Da raiz até o pó, não se perde. E Sobral pegou essa fama da carnaubeira, uma terra de chapéu de palha de carnaúba, capital mundial na época. Né? É uma cultura nossa, de artesanato popular, então, né? Usar palha para fazer chapéu, vindo da carnaubeira. Então, Maranhão, Piauí, meio norte, onde no passado era praticado o extrativismo vegetal, e hoje já faz parte do agronegócio, com a cultura da soja, a criação bovina extensiva. Então, item 5, verdadeiro. Então, marcando aí item 4 e 5, seria letra D. Mais uma vez, né? Pronto.
a carnalbeira! Viva a carnalbeira! É isso aí, grande mestre. Muito obrigado pelo brilhantismo do comentário dessa questão. Sem perca de tempo, vamos lá, meu amigo Kleber Teixeira, defenda a questão de número 6. Ok, Mascarenhas. Ok, amigo FB, aluno FB. Bom, gente, nós vamos agora para os anos 90, para o início da década de 90, na qual o Brasil ele já tinha superado os governos militares e nós estávamos naquilo que era chamado de Nova República. Daí, então, o primeiro presidente eleito pelo voto direto, após o regime militar, foi Fernando Collor de Mello, que vai sofrer um processo de impeachment. Porém, a questão de número 6, ela já traz um enunciado do bom estilo da uva, ela traz o enunciado, logicamente, já mostrando aquele ambiente que levou ao impeachment do Collor e, automaticamente, começa a colocar o aluno naquele ambiente do ano de 1991, no ano de 1992, em que levou ao impeachment do presidente. Porém, a questão, apesar da contextualização do texto, desculpa até a redundância, né? A meio que redundância, mas ela procura fatos referentes ao governo Collor no tocante à economia. E aqui você pode notar que a letra A, ele vai falar que o governo Collor ele focou na ideia da agricultura, do café, uma letra que não faz sentido, porque o Collor foi um presidente que veio com aquele discurso de modernizar o país. E é um presidente que veio com o discurso do neoliberalismo, de diminuir o tamanho do Estado. Só que essa agenda dele acabou não se consolidando, porque ele ficou mais tempo procurando se manter no cargo, se defendendo das inúmeras denúncias de corrupção, do que colocar à frente o seu projeto. Porém, no início do governo dele, nós tivemos mais um pacote na economia. E esse pacote na economia, ele procurou combater aquele quadro de hiperinflação herdado do governo anterior, que era o governo do Sarney. Então, não houve estatização, como diz a letra B. A gente pode notar que a letra D fala do plano cruzado. O plano cruzado ele aconteceu na época do Sarney, mas o Collor ele também veio com um pacote econômico, um pacote radical, como diz aqui a letra correta, que é o nosso gabarito, que é a letra C, porque você bloqueou as aplicações bancárias, bloqueou as cadernetas de poupança, era uma estratégia do governo em meio a um tabelamento, congelamento, volta da moeda, que era o cruzeiro, mas isso derrubou a inflação por alguns meses, o país ficou parado, economicamente estagnado, e os problemas maiores, como é o caso do crescimento da economia, não eram resolvidos. Então, um quadro recessivo se estabeleceu, um PIB negativo, e que, no final das contas, o presidente Collor de Mello acabou amargando não apenas o fracasso econômico, mas também o fracasso político mediante o processo de impeachment. Então, você que está aí observando a questão, resposta, portanto, letra C, de casa, Daniel Mascarenhas, a dobradinha História, Geografia, e você que é da matemática. Obrigado, mestre. Muito bom, muito bom. Lembrando a você, querido aluno, querida aluna, que você está no Vestibular no Ar, UVA 2023.1, no 4º programa. E eu venho te convidar para que você possa também estar amanhã conosco, tá? Nos assuntos de linguagens e suas tecnologias, com 2 grandes mestres que também fazem parte da equipe do Farias Brito, o professor Emerson Veras e o professor José Augusto. Você não pode perder o brilhantismo da aula de amanhã, ok? Então, agora eu quero pedir ao nosso amigo Fernando Collet que o senhor possa trazer o comentário da questão de número 3. Vamos lá, questão 3, sobre redes fluviais, as bacias do Brasil, não é? Marcar o que ficou falso. Atente aí que a UVA costuma pedir o item falso, o exceto. O aluno não lê a última palavrinha, né? Então, bora achar aqui o erro. A bacia amazônica, a mais vasta do mundo, tem potencial hidroelétrico, mas apresenta inconveniente de que, em função da maioria ser de planície, o represamento dela provocará inundação de vastas áreas cobertas por florestas. Bom,
O rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e volume d'água. Nasce ali pela região do Peru, dos altiplanos, dos Andes. Entra no Brasil, com o nome de Solimões, se encontra com o Rio Negro, no lado esquerda, e lá perto de Manaus nasce o nome Amazonas, um rio típico de planície. Tá? Os afluentes, eles partem lá da região das Guianas e do Planalto Central, descendo o Planalto. Quando chega próximo ao rio principal, torna-se plano. Isso é ruim para produzir energia. Mas, no contexto geral, a bacia amazônica ela tem grande potencial de energia, mas é apenas aproveitado justamente por isso aí, distante de área consumidora. Tem a questão dos impactos ambientais, tá? Sério até. Prova disso que a usina de Belo Monte, recém-construída, ela foi refeita o projeto várias vezes, chamando usina de fio d'água, para gerar menos impacto ambiental na região da floresta. Muito bem, então o item 1, verdadeiro. No item B, as bacias do Rio Paraná e a de São Francisco, né, e que predomina o Rio de Planalto, tem elevado poder hidroelétrico. Ela está instalada a maior parte das usinas elétricas do país. Bom, a bacia mais aproveitada do país para fins energéticos é a bacia do Paraná. Ele é formado por dois importantes rios, o Rio Grande e o Rio Paranaíba. Também recebe afluentes, o Tietê, o Paranapanema, o Iguaçu, né? Todos eles possuem usinas. Ora, se uma região é rica, região encravada ali no centro-sul, precisa de energia, isto é, ter mais aproveitado. E em segundo lugar, no Brasil, é a bacia do São Francisco. Olha aí, em utilização de energia. Onde tem também importantes usinas, como no caso Sobradinho, Paulo Afonso, e também a questão de Itaparica, Mochotó, na última, a Xingol, em Alagoas e Sergipe. Então, São Francisco puxou muito carrinho vestibular da uva. Então, sobre história dele, dos currais, sobre a questão dos impactos ambientais, a transposição também pode ser cobrada, do perímetro irrigado, lá no meio de São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, com Juazeiro, que é a terra da uva, Petrolina, né? Tudo a uva pode cobrar, enfocando as bacias. Então, o item B, verdadeiro. Item C, a usina Tucuruí, foi construída no Rio Tocantins, no Pará. Bom, a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira. Tá? Olha aí. E nela, no Rio Tocantins, foi construída a usina Tucuruí, para atender interesses multinacionais das mineradoras, principalmente na questão da bauxita. Então, o Brasil constrói, gerou um grande impacto ambiental lá no Pará, que viveu uma parte da selva, e ela tornou-se a maior usina totalmente brasileira. Foi perder o título há pouco tempo, né, com o surgimento da Belo Monte. Hoje, a maior usina é Belo Monte, 100% nossa. A Itaipu, não perca, né, que ela é do Rio Paraná, mas é uma empresa binacional, Brasil e Paraguai. Onde o governo do Brasil compra energia do Paraguai, produzida no Brasil. Metade vai para o Paraguai, a outra metade é nossa, e o excedente Paraguai o Brasil compra. Não pode ser um acordo no Brasil e Paraguai. E no último, IPP, fala da bacia Platina, bacia amazônica, São Francisco, são totalmente brasileiros. Eu acabei de falar, né? Que no caso aqui, a maior bacia totalmente nossa, a bacia Tocantins-Araguaia. A outra bacia totalmente nossa, a grande bacia, é a de São Francisco. Platina e Amazônia são bacias internacionais. Não pertencem somente ao Brasil, certo? Um detalhe. Agora, lembrando também que nós temos bacia secundária, pequenas, uma bacia secundária no Nordeste, onde entra, nesse caso, o rio Acaraú, nosso rio aqui Sobalense, né? O famoso rio Acaraú, segundo o Ceará, perdeu para o Jaguaribe, né? Nasce na Serra das Matas, uma região aqui próxima de Sobral, de Tamboril, como Santa Rosa, e passa por Sobral, desaguando aqui na região do Acaraú. Então, lembrando que o Acaraú pertence a uma bacia, juntamente com a bacia do Jaguaribe, a bacia do rio Coreaú, desaguando no Camusim. Aí são secundárias. Temos a bacia do Leste e a Sudeste e Sul, terminando lá pelo sul do país.
Bom, então, serve para marcar a falsa, Platina e Amazonas são bacias internacionais. São Francisco de Araguaia, totalmente brasileira. Portanto, Mascarenhas, opção falsa, letra D. Tá? Impossível não aprender, tá, com esses dois grandes mestres que fazem a discussão item a item, tá, trazendo todo o brilhantismo e comentário para que você possa fazer com tranquilidade a resolução de sua prova, tá? Então, sem perca de tempo, eu quero convidar o grande mestre Kleber para defender a sua questão de número 7. Ok, Mascarenhas, professor Fernando. Agora a gente vai para a parte da história geral. Nós vamos falar sobre o processo de independência da América. Não da América Portuguesa, do Brasil, mas sim na questão de número 7, nós vamos falar sobre o processo de independência da América Espanhola. Lembrando que há que se observar o contexto histórico. Esse processo ele está inserido na crise do sistema colonial, na crise do antigo regime. Então, quando nós chegamos ali no começo do século XIX, houve um enfraquecimento dos países ibéricos, não apenas por causa das ideias liberais, mas também por causa das guerras napoleônicas. Havia também um sentimento anti-metrópole se desenvolvendo através da elite local, que era a elite crioula. Os filhos de espanhóis nascidos na América queriam se livrar do sócio incômodo que era a metrópole espanhola. Porém, esse processo, ele não é um processo homogêneo, ele é um processo heterogêneo. O processo de independência da América Espanhola ele aconteceu em várias frentes. Você tem a frente mexicana, as lutas que aconteceram na região do Prata, as lutas que foram lideradas pelo grande Simão Bolívar na região da Venezuela, do Equador, enfim. Mas foram várias frentes, e nessas frentes, passando ali pelas décadas de 1820, 1830, a América Espanhola acabaria, portanto, conseguindo a sua independência. Porém, a unidade política, ela não acontece, diferentemente da América Portuguesa, que manteve a unidade do território. No caso da América Espanhola, já havia uma divisão em capitanias, vice-reinados, o que, de certa forma, colaborou para que continuasse, portanto, essa fragmentação política no pós-independência. E aí a gente sabe que tem algumas letras aqui que são absurdas, como você vê aí. Você pode notar que nós temos aí uma proposição, por exemplo, que fala que a independência elas tiveram um caráter popular. Há um erro aqui, né? Porque ele está dizendo que expressa a realização após a emancipação, após a independência, de várias reformas sociais, coisa que não aconteceu. Agora, a gente sabe que houve sim participação popular, mas o comando foi da elite, a elite crioula, né, como era chamado os filhos de espanhóis nascidos na América. Então, a sétima, você observa com carinho a letra D, que diz, foram controladas, na maior parte dos casos, pode notar que há um equilíbrio, né? Quando você coloca aquela expressão dentro das vírgulas, né, para dar uma equilibrada, uma razoabilidade na letra, automaticamente fica mais tranquilo para você considerar esse item como correto. E ele diz, né, pelas elites, elas controlam, embora a gente tenha, portanto, a participação popular. Uma questão curta, uma questão direta, questão que o aluno FB, quando encontra no vestibular da UVA, ele não tem nenhuma dificuldade, meu querido Daniel Mascarenhas. Rápido e objetivo. É isso. Tá? Obrigado, mestre, por o senhor compartilhar conosco o seu brilhantismo. Tá? Ramiro, roda aí o terceiro vídeo institucional. (260) mais que 163 de São José dos Campos. 260 mais que 155 da cidade do Rio de Janeiro. 260 mais que 41 da cidade de São Paulo. 260 é o número de aprovados do Farias Brito no INE, primeira fase. O Farias Brito é demais também no INE. Aprovou mais que todas as cidades do Brasil, exceto
É isso aí, 260 aprovações, é muito resultado, são grandes conquistas, tá bom? Então, eu venho agora pedir para que o nosso grande amigo, professor Fernando Collet, venha nos abrilhantar com o comentário da sua última questão. Vamos lá, Mascarenha, a última, né? Em relação aos climas do Brasil. Olha aí, vamos fechar o conteúdo. Item 1, o tipo climático do Cerrado está falando aqui a uva que é tropical de altitude. Bom, o aluno tem que conhecer todo o Brasil. E a uva é muito conteudista, né? Então vamos viajar aqui pelo país. Se eu for para a região norte, para a Amazônia, o clima é equatorial, aquele quente, úmido, e menor amplitude térmica do país. Se for para o nordeste, o dominante, o clima do sertão, o tropical do tipo semi-árido, quer dizer, quase um deserto. Se for lá para o centro-oeste, para o Cerrado, como a questão 1 está falando, lá é o clima oficial do Brasil. Aqui nós moramos num país tropical. Mas qual o tropical? É o de altitude? Não. O tropical semi-úmido, que também podemos chamar de tropical continental, ou até tropical típico. Então, se for para o sudeste, na região serrana, do mar, mantiqueira, você vai encontrar o clima típico tropical de altitude, influenciado pelo fator altitude, as serras, como Campos de Jordão, de Paraíso, né? Se for para a parte litorânea, é o tropical litorâneo. Olha, já muda. E se for para a região sul, fecha no Brasil, o clima abaixo do Capricórnio, você tem um clima subtropical. Então, o item 1 não marque como verdadeiro. Né? Então, bora ver o 2, que é do mesmo conteúdo. O Brasil apresenta variações de clima, como tropical, subtropical e equatorial. Isso já foi tempo cobrado da uva. Quer dizer, o Brasil, a maior parte do território, fica inserido entre o trópico de Câncer e Capricórnio, na zona de baixa latitude. Portanto, em zonas mais tropicais. Cortado pelo Equador, nós temos o clima equatorial. Então, vamos ver que tem tropical de altitude, semiárido, semiúmido, litorâneo. Né? E na região sul, abaixo do trópico, aqueles 2% do país, um clima de transição entre o tropical e o temperado. Então, o clima do sul é aquele clima de menor índice de temperatura, de maior amplitude térmica. Então, item 2, verdadeiro. Item 3, a friagem é um fenômeno climático característico e frequente da Amazônia Oriental. Bom, friagem consiste na queda brusca de temperatura, que ocorre nos meses de inverno, que começa agora a partir de julho, inverno no Brasil, e ela é feita pela massa polar, oriunda lá na região do Antártico, a massa polar atlântica, que invade ali a região sul, no mês de inverno, corrói neve, geada, granizo, e invade a região de planície, do Pantanal, do Guaporé, lá em Rondônia, e chega na Amazônia Ocidental. Ora, atende essa questão. Não é em todo o complexo amazônico, é mais pela região de Rondônia, do Acre, baixando a sua temperatura em plena selva amazônica, que é quente e úmida. Então, para o povo do Acre, eles chamam de friagem. Tá? Já foi tema também da uva. Ela perguntou o que era friagem. Ela se limitou-se a dizer que era um fenômeno climático. Tá? Mas o nosso aluno do FB aprendemos em sala que consiste na queda de temperatura, provocada pela invasão da massa polar atlântica no meio do inverno, ocorrendo aí na Amazônia Ocidental. Portanto, item 3, falso. Tá? Item 4, maior questão do nosso clima, o clima subtropical úmido. Está falando a uva que é controlada por mar de ar polar nos meses de inverno. Como nós já vimos, no inverno, quem manda no Brasil é a massa polar atlântica. Ela invade a porção oriental e até a Amazônia, causando a friagem, invade o centro-sul, levando a neve para a região sul, e pelo litoral chega até o nordeste. Lá pela região pernambucana, paraibana, ou até mesmo Ceará, provoca as chuvas frontais, a chamada frente fria, muito comum, mês de junho, julho, agosto, no nosso litoral. Região da Zona da Mata, em julho e agosto chove muito.
que no país tropical é para chover no verão e seca no inverno. E lá no litoral de Pernambuco é muito comum chover, né? Na Bahia também, no mês de junho e julho, época de inverno, devido à presença da massa polar, que atua na região, pegando a massa tropical atlântica, que é quente. Então, isso aí é a chuva frontal, ou frente fria. Portanto, o item 4 é verdadeiro. E a última, os climas equatorial úmido, litorâneo úmido, tropical e tropical semiárido, são controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. O Brasil tem 5 massas de ar. Olha aí. A massa de ar que atua no litoral norte do país, do Amapá até a região do Potiguar, é a massa equatorial atlântica, que vem acima do Equador, região de alta pressão dos Açores, né? É aquela que faz chover no litoral cearense. Né? Essa é a massa de ar. A massa que atua na porção oriental do país, que é quente e úmida também, né? É a massa tropical atlântica. A massa que vem lá da Antártida, a região subantártica, é a massa polar atlântica, que eu falei que atua mais no inverno. E nós temos uma massa de ar seca, que atua ali pelo Pantanal Mato Grossense, que é a massa tropical continental. Ela é responsável pelo calor que reina naquela região. E na região da Amazônia ocidental, nasce ali uma massa de ar quente e úmida, que no caso é a única massa de ar que é continental e é úmida do mundo, né? Que é a massa equatorial continental, que é a que mais propaga no Brasil durante os meses, no caso de verão. Ela vem da Amazônia, ela chega até o Ceará. Mas quando chega no Ceará, Mascarenha, ela é barrada pela Ibiapaba. Ela forma um barlavento, né? Olha aí, impede a passagem das chuvas no sertão cearense. Chove bem no meio norte, mas na Ibiapaba ela é barrada. Como diz o Ceará, é como se fosse um anfiteatro, cercado de um relevo como Ibiapaba, Araripe e Apodi. Né? A única entrada para chover no Ceará seria o litoral. Por isso que a massa equatorial atlântica ela é bem-vinda para o nosso interior cearense. Portanto, nós marcamos aqui a verdadeira, ficamos com o quesito D, 2, 4 e 5, Mascarenha. Correto, mestre. Muito obrigado. Tá? Excelente comentário da questão. Fernando, eu gostaria de fazer um pedido a você para que o senhor possa conduzir um abraço fraternal ao nosso querido amigo John Baker, tá? Que ele está aqui também na torcida por todo aluno do Farias Brito, tá bom? E, Kleber, aproveite a deixa. Lembrando, Daniel, que só tem John Baker na sede de Sobral, viu? Só tem John Baker em Sobral. Pois é. Aproveite a deixa, meu amigo Kleber Teixeira, e já traga também o brilhantismo da sua questão número 8. Vamos lá, vamos finalizando o nosso vestibular no ar, final de 2022, e um tema que é muito rotineiro, questão de número 8, não é isso? Um tema que é muito rotineiro na prova da UVA, que é Idade Média. E, principalmente, os últimos séculos da Idade Média, quando você tem as transformações que levariam à crise do sistema feudal. Houve o movimento das Cruzadas, que, embora oficialmente não tenha conseguido seu objetivo oficial, do ponto de vista institucional da Igreja Católica, que era conquistar Jerusalém, permitir a peregrinação aos lugares sagrados do cristianismo. Mas, por outro lado, as cruzadas acabaram provocando efeitos socioeconômicos. A abertura do comércio do Ocidente para com o Oriente, de certa forma, o mar Mediterrâneo foi aberto ao comércio, houve um fluxo maior de mercadorias do Oriente para o Ocidente, especiarias, principalmente, o que dinamizou o comércio na Península Itálica, onde você tem ali Gênova e Veneza. Por fim, a questão, ela diz, a partir do século, vamos lá, ela diz, aqui, pronto, ela diz que a partir do século XI, mudanças econômicas ocorreram na Europa, o comércio desenvolveu-se nas cidades,
surgiram feiras em troncamento de estradas, a moeda até então, não é isso? Até então, praticamente inexistente, passou a ser mais utilizada na época. Então ele diz, o desenvolvimento do comércio trouxe como resultado. Então, como eu frisei agora há pouco, a abertura do comércio do Ocidente para com o Oriente dinamizou as transações comerciais e traz à cena um novo segmento da sociedade, que é exatamente a burguesia. Então, você encontra muitas questões em que a letra correta, em que o nosso gabarito é florescimento urbano, dinamização do comércio e, como você vê aqui, logicamente, a burguesia, como uma classe que ela vai estar em ascensão. Então, a subsistência, ela perde força e ganha força a atividade comercial, portanto, burguesia, você pode marcar a letra B de bola, aluno FB, meu caro Daniel Mascarenhas, fechando a nossa sequência de história aqui no Vestibular no Ar. É com você. Obrigado, mestre. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço demais. Hoje está aqui ladeados de dois grandes mestres da equipe do Colégio Farias Brito. Tá? O Fernando Collet, dentro da cadeira da disciplina de Geografia, e o nosso querido amigo Kleber Teixeira, também abrilhantando a cadeira de História, a disciplina de História aqui da Organização Educacional Farias Brito. Ok? Fico com o coração alegre e muito emotivado em tê-los no meu meio de amigos, tá bom? E, Ramiro, por favor, executa o vídeo número 4, por gentileza. Mulher, tu viu que saiu o resultado das federais? E o Farias Brito foi primeiro só em medicina? Meirinha, existem 3 cursos federais de medicina e o Farias Brito foi o primeiro lugar em 2 deles. E ainda, o Farias Brito foi o primeiro lugar nos 2 cursos de Direito da UFC. E tem mais? O maior número de primeiros lugares das federais do Ceará foi do Farias Brito, 67, mais que todas as outras escolas juntas. Farias Brito, com você e por você, em primeiro. Vamos para o gabarito da aula de hoje. Questão número 1, Geografia, alternativa D. Questão número 2, alternativa D. Questão número 3, alternativa D. Questão número 4, alternativa C. Agora, na disciplina de História, questão número 5, alternativa D. Questão número 6, alternativa C. Questão 7, D. E a questão de número 8, alternativa B. Ok? Agora eu convido ao meu amigo Fernando Collet para que o senhor possa dar as considerações finais, tá, do nosso encontro de hoje. Bom, Mascarenha, mais uma vez, esperar para domingo, né? Hoje, na quinta-feira à noite, nós estamos aqui encerrando, né? Temos um aulão amanhã, sexta-feira, né? E fechar o conteúdo domingo com a nossa aprovação, mais uma vez, FB. Vai. É isso aí. Peço mesmo ao nosso querido amigo Kleber Teixeira. Ok, Mascarenhas. Valeu, Fernando. Um abraço, nosso companheiro. E lembrar, Mascarenhas, que domingo nós vamos ter o comentário da prova no site do Farias Brito. O aluno pode acompanhar a partir das 17h30, 18 horas, o comentário da prova da UVA, que vai ser um sucesso para o aluno do FB nesse próximo domingo. Um abraço, Mascarenhas. Agradecer também à equipe da produção, sempre aí atenta com essa qualidade fantástica aqui na nossa página no YouTube. Valeu. É isso, mestre. Muito obrigado. Nós agradecemos, tá? E é isso mesmo, dizer para você que você não está só e que domingo, logo após a prova, nós estaremos aqui fazendo o comentário, caso você queira acompanhar
a resolução das questões e o gabarito extraoficial do Colégio Farias Brito. Quero também convidar para que você possa amanhã estar juntos aqui comigo para assistir às aulas de linguagens e suas tecnologias com os professores Emerson Veras e José Augusto. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.